O primeiro exercício fala: explique com base no conteúdo da semana as características das substâncias no estado gasoso a seguir. A primeira é: ocupa toda a capacidade do recipiente que a contém, que foi aquela questão da expansibilidade que eu falei, que quando o gás está no recipiente, ele tem a característica de ocupar todo aquele espaço dele, justamente porque as moléculas dele estão o tempo todo se movimentando de forma totalmente desordenada, em qualquer direção mesmo, e aí vai fazer com que ele ocupe todo o espaço mesmo do recipiente. E a segunda fala: apresenta densidade bastante inferior à do líquido. Então, no líquido, você vai ter uma massa ocupando um espaço menor, um volume menor. E já no caso do gás, a massa é menor, mas o volume que ele ocupa é muito grande. Você pensar por exemplo, numa garrafinha de água. Se você coloca uma pedra de gelo, ela provavelmente vai ser com certeza vai ter uma densidade maior. Ela tem uma massa maior, vou explicar melhor. Quando você põe, por exemplo, uma pedrinha de gelo dentro de uma garrafinha, a pedra de gelo, ela vai ser mais pesada do que se você pesar essa garrafinha, certo? Porque ali dentro vai ter só ar. Mas a quantidade de ar da garrafinha vai preencher ela inteira. Então, o volume de ar ali dentro é maior do que o volume do cubo de gelo, por exemplo, ou um pouquinho de água que esteja ali. Vocês entenderam? A garrafinha tem o volume, que é o que cabe ali dentro. Volume, como é em litro, pensa numa garrafinha, 1 litro de água. Então, se você tiver 1 litro de água, vai pesar muito mais do que se você tiver 1 litro vazio. Não vai só com ar lá dentro? Certo. Então, isso justifica a densidade do líquido ser maior que a do ar. Porque para você ter o valor da densidade, você precisa dividir a massa, que seria o peso dessa garrafinha, pelo volume. Então, se você tem 1 quilo de água dividido para 1 litro, você vai ter uma densidade de 1. Agora, se você tem uma garrafinha, sei lá, que pesa 200 gramas, dividido para 1 litro, você vai ter que a densidade vai ser 0,2, então vai ser bem menor. Fala assim: acidentes com botijões de gás de cozinha são noticiados com bastante frequência. Alguns deles ocorrem devido às más condições de industrializações, botijões defeituosos, e outros por uso inadequado. Dentre esses últimos, um dos mais conhecidos é o armazenamento dos botijões em locais muito quentes. Nessas condições, e assumindo a lei dos gases ideais, é correto afirmar que... Bom, igual eu falei lá no início, quando você aumenta a temperatura de um gás, ele tende a aumentar a sua pressão. Porque quando você aumenta a temperatura, as moléculas elas vão ficar mais agitadas e vai aumentar a energia cinética, que é a energia que relaciona a velocidade com a velocidade, né? Então, como elas estão mais rápidas, você vai ter um espaço maior entre as moléculas também. Então, a pressão dentro do botijão vai aumentar. Se eu aumentar a temperatura, vai aumentar a pressão, porque as moléculas estão mais agitadas, estão fazendo mais pressão na parede do botijão. Só que acontece, independente de eu aumentar ou diminuir a pressão, a temperatura, seja lá o que for dentro do botijão, o número de mol não vai aumentar nem vai diminuir, eu vou ter a mesma quantidade de molécula ali dentro. E aí, é exatamente por isso que o botijão vai estourar, porque eu vou ter a mesma quantidade de molécula ali dentro, com uma pressão muito mais alta, então a tendência é que o botijão estoure, né? Então, a resposta nesse caso, igual eu falei, a pressão aumenta e o número de mol diminui. A primeira não é. A segunda a pressão dos gases diminui e o número de mol diminui. Também não é correto, né? A terceira fala: o número de mol permanece constante e a pressão aumenta. Nesse caso, essa é a resposta correta. E a D e a E são as erradas, porque são outras erradas também, porque fala que a pressão e o número de mol aumenta, só que o número de mol também permanece constante. E a de baixo fala que não altera nada, nem a pressão, nem o número de mol.
Então, a correta vai ser, no caso, a letra C. Aí, agora, a gente tem a terceira questão. É para marcar a questão é falsa e explicar por que ela está errada. E aí aqui fala, o comportamento dos gases está relacionado ao movimento uniforme e ordenado das moléculas. Eu já falei lá no início que o comportamento dos gases é completamente desordenado, completamente, não segue nenhum padrão, as moléculas ficam completamente livres, perdidas dentro do recipiente que eles estão. Então, essa resposta está incorreta. Aí tem a justificativa, que fala, segundo a teoria cinética dos gases, as moléculas possuem movimento livre e desordenado. Agora, a segunda fala, os gases ideais não existem, pois são apenas modelos teóricos em que o volume das moléculas e suas interações são considerados desprezíveis. Nesse caso, essa questão está correta, porque os gases ideais, eles foram criados, foi uma teoria criada para que os gases funcionassem de forma perfeita, porque não é exatamente assim na realidade, não existem esses gases ideais. Foi só para facilitar o estudo dos gases. Então, os gases são apenas modelos teóricos, eles não existem. Então, a quarta questão é relacionada a um pneu de bicicleta e ele é calibrado a uma pressão de 4 atm. Aí o atm que eu falei da unidade de medida, Rebeca. Em um dia frio, a temperatura de 7 graus. Então, você enche o pneu com uma pressão de 4 atm num dia que tem 7 graus. Supondo que o volume e a quantidade de gás injetada são os mesmos, qual será a pressão de calibração nos dias em que a temperatura atingir 37 graus? Então, ele quer saber qual vai ser a pressão de calibração num dia que está 37 graus e não 7 graus. E aí, a gente vai ter as transformações dos gases, né? Nesse caso, a gente vê que o volume e a quantidade de gás injetado são os mesmos. Então, o volume vai ser constante. A gente vai ter uma transformação isobárica. E aí, a gente vai ter só a pressão e a temperatura para relacionar. Beleza. A gente tem as duas temperaturas em graus Celsius. E, igual eu comentei, para fazer todas as contas, a gente precisa que ela seja em Kelvin, que é uma unidade universal. Então, a gente vai converter essas temperaturas para Kelvin. Bom, a primeira temperatura, 7 graus. Vai ser o nosso T1, que é a temperatura inicial. Para convertê-la para Kelvin, a gente soma os 7 graus com o 273,15. Mas, nesse caso, poderia usar só 273 também. Fiz para exemplificar. E aí, a gente encontra que a temperatura 1 vai ser 280 Kelvin, 280,15 Kelvin. A segunda temperatura é 37 graus. Vai ser o nosso T2. Então, a gente vai somar também com 273,15 e fazer a transformação para Kelvin, que vai resultar em 310,15 Kelvin, a nossa temperatura 2. Beleza. Agora, a gente tem a temperatura 1, temperatura 2 em Kelvin, que é o que a gente precisava. A nossa pressão 1 é 4 atm, que ele fala no enunciado ali em cima. E aí, a gente consegue calcular a nossa pressão 2, que seria a pressão no dia mais quente. Então, substituindo os valores, a gente vai ter o nosso P1 igual a 4 atm, o T1 280,15, a nossa pressão 2, que a gente não sabe, é o que a gente quer descobrir, então ela fica como uma incógnita, e a nossa temperatura 2, que é 310,15 Kelvin. Beleza, aí nesse caso, para resolver, a gente multiplica o cruzado. Então, eu vou ter 280,15 vezes P2, que vai ser igual a 4 atm vezes 310,15, que vai ser a nossa temperatura 2. Multiplicando e passando 280 dividindo, a gente vai ter 1.240,6 dividido por 280,15. E aí, a gente consegue encontrar a nossa pressão 2, que vai ser aproximadamente 4,4 atm, a letra B. Um volume igual a 30 ml de gás metano a 25 graus
é aquecido a 35 graus. Então, ele sai de 25 graus e vai para 35. Há uma pressão constante. Ele quer saber o novo volume do gás com esse aumento da temperatura. Aí, aqui no caso, olha, ele dá a fórmula de conversão da temperatura, tá vendo? Então, a primeira coisa, vamos analisar. Ele fala aqui no enunciado que a pressão é constante. Então, a gente pode desconsiderar as pressões da equação, porque elas vão ser iguais, tanto antes quanto depois do aumento da temperatura. Então, a gente chega que vê o volume inicial sobre a temperatura inicial tem que ser igual ao volume final sobre a temperatura final. Então, vamos lá. Primeiro, a gente vai converter de novo as temperaturas, certo? Primeiro, 25 graus, que vai ser a nossa temperatura inicial, T1. Somando com 273, a gente vai encontrar 298 Kelvin. A segunda temperatura, 35 graus, a gente vai somar também com 273 e vai encontrar 308 Kelvin. Agora, a gente já tem as duas temperaturas e o nosso volume em ml. E aí, a gente consegue calcular o nosso segundo volume, que vai ser o volume depois do aumento da temperatura. Então, a gente vai ter o nosso volume inicial, 30 ml, sobre a nossa temperatura inicial, 298 Kelvin, que vai ser igual o segundo volume dividido pela temperatura final, que é 308 Kelvin. Fazendo a mesma conta, 298 vezes o volume 2, que é o que a gente quer saber, que vai ser o volume final, vezes, e tem que ser igual a 30 ml vezes 308 Kelvin. Então, a gente vai ver que V2, fazendo as contas, né, fica V2 igual a 9.240 dividido por 298. E aí, a gente encontra que o V2 é aproximadamente 31 ml. Então, mesmo que tenha aumentado 10 graus, nesse caso, só variou 1 ml no volume de gás metano. E aqui eu queria fazer uma observação, que nesse caso, como eu não tenho a constante dos gases, que é aquele R da fórmula de Clapeyron que eu mostrei logo no início, aquele PV igual a nRT, eu posso fazer as contas usando ml. Porque aquela constante dos gases, você precisa ter o seu volume em litro ou em metros cúbicos. Mas nesse caso, como eu não tenho nada que me limite a esse volume de litro ou metros cúbicos, e eu quero saber o meu volume final em ml, porque aqui no enunciado ele não fala nada se precisa ser em ml ou em litro. Então, eu não preciso converter os 30 ml para litro. Então, eu já encontro o volume final em 31 ml. Mas, por exemplo, se ele pedisse, eu quero em litro. Então, a gente pegava esses 31 ml e convertia para litro, que no caso eu dividiria por 1.000. Ou então, logo no início, eu já converteria o 30 ml para litro, que daria, acho que 0,03 litros. E aí eu já teria a resposta final em litro. Entenderam? Essa foi a monitoria de hoje. Se você gostou, deixa seu curtir, compartilhe com seus colegas. Surgiu alguma dúvida? Deixe pra gente aqui nos comentários embaixo. E também não esqueça de acompanhar a nossa ONG nas redes sociais.